Fala família, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazendo aqueles vídeos um pouquinho diferentes. Nerd monstro. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e depois desse aqui, claro, conferir o nosso conteúdo já postado. E a gente vai trazer o vídeo do Ei Nerd, como o Bruno disse, que é a análise do Peter dos 3 primeiros episódios da terceira temporada de Invencível, que vocês conseguem assistir com a gente no Cinefy. Lá no Cinefy a gente já tem as 3 temporadas de Invencível e o episódio especial da Ivy Atômica e estamos trazendo simultaneamente. Então, isso lançou, é uma a gente leva. Super especial, né? Porque não existia isso, né? A galera tinha que dar uma roxinha. E agora tem uma plataforma especial pra isso, né? Pra ver na íntegra, a hora que você quiser. Não precisa ser ao vivo, né? Exato. E lembrando que a gente tem muito react lá de muita série, filme, anime, inclusive Invencível, e que vocês também conseguem patrocinar conteúdo lá. A gente tem todas as informações aqui na descrição, mas vocês também podem chamar a gente no Discord, que a gente explica como funciona. A gente tá entregando episódio a episódio aí, conforme tá lançando na plataforma, né? Sim, vale ressaltar que a gente tem a vaquinha do computador, o link tá aqui na descrição também. E aí, de acordo com os valores de contribuição, vocês também conseguem pedir reacts em troca, então é muito bacana. Então, como a gente já viu esses episódios, né? Vai ser uma análise bem Faz sentido trazer a análise, com certeza. Então, bora lá com um novo traje. Guerra Invencível está chegando. Não, e antes de começar, né? Esse traje aí tá a cara do Asa Noturna, né? Guerra Invencível tá na área com a terceira temporada e o Prime Video entregou tudo, hein? Vai ter Guerra Invencível, Powerplex e provavelmente o Conquista. Vamos analisar agora os 3 primeiros episódios. Vamos ver o treino do Invencível, o novo uniforme e tudo que rolou nesse começo de temporada. Vem comigo que esse vídeo tá completado. Ele fala rápido, né? Ó, esses efeitos, eu acho legal. Treinamento do Invencível. O primeiro episódio começa com o treinamento do Invencível, né? E aqui a série muda um pouquinho em relação aos quadrinhos. Tipo, ela coloca mais fases de treinamento pro Invencível que a gente não vê com frequência nos quadrinhos. Bom, o primeiro treino mostra o Invencível enfrentando os gigantes. E essa cena muda muita coisa. Rápido, né? Primeiro, esse treinamento não é mostrado nos quadrinhos, sabe? Na verdade, a única coisa que mostra é aquela máquina lá que o Invencível usa pra fazer supino, sabe? Que nos quadrinhos gera uma resistência de mais ou menos 400 toneladas. Segundo, os novos treinos incluem voar até a lua e voltar. E que, pelo que é mostrado, dá pra dizer que ele fez isso em segundos, né? No máximo minutos. Teve o treino de resistência, onde ele fica dentro da lava por 7 minutos e 42 segundos, numa temperatura que deve ir de 800 a 1200 graus Celsius. Tem também o segundo treino de força, onde ele levanta um iceberg. E pelo que eu contei, ele ficou ali com mais ou menos 10 segundos de isometria com peso. Só da porra, mandou bem pra caramba. Além dos treinos, outra coisa que muda muito é a presença do gigante. Ele não é usado pra treinar o Invencível e muito menos aparece os pais dele nas HQs. Nos quadrinhos, sabe, na mesma época em que se passa a série, o gigante ainda não foi pra casa. E o pessoal do Cício tá tentando fazer ele voltar ao normal. Pra quem não lembra, que o gigante... Interessante que ao mesmo tempo que o próprio desenho fala que eles precisam de mais tempo pra fazer as animações, o Peter tá falando que eles estão mostrando muita coisa, tipo, extra. Né? Então, ou seja, ou é porque é muito fácil pra animar essas cenas extras, ou, tipo, é pra complementar a mesma história. Pra complementar a história, né? Precisa ter. O gigante era um menino de 8 anos que foi puxado pra uma dimensão e lá ele foi transformado por um feiticeiro pra derrotar os inimigos dele. Só que o gigante usou a força pra dominar o mundo e se tornou um rei. Depois de um tempo, os inimigos se juntaram e expulsaram o gigante de volta pra dimensão original dele. Por isso que ele chega querendo se tornar o presidente dos Estados Unidos. Mas no fundo ele é só uma criança. E dá pra ver que o Cício tá desesperado pra fazer o Invencível ficar mais casca grossa. Tanto que ele pergunta se nesse estado o Invencível é capaz de derrotar a Anissa. Segundo o Donald, o Invencível provavelmente consegue enfrentar ela já, ok? Só que o problema é que a Anissa disse que alguém muito pior vai vir na próxima vez. E pra quem acompanha o canal já sabe quem que eles estão falando, né? O Conquista. Bom, quem quiser saber mais sobre o Conquista, eu vou deixar um vídeo aqui nesse card. Pode tocar, você não fecha esse vídeo não. Ele já abre pra você assistir depois, ele tá completar, você vai entender quem é esse personagem, ok? Fora que tem muito mais poderoso que a Anissa e o Invencível atual. Então se ele não treinar, a coisa vai ser feita. Precisa treinar muito. Missão com o Rex. Bom, os 3 episódios trouxeram muita coisa pra gente montar um quebra-cabeça, né? E o Rex faz parte disso. Primeiro, na missão que o Rex sai com o Invencível, eles encontraram 2 jovens cabeludos lá que estão roubando a Declaração de Independência do Arquivo Nacional. Esses 2 aparecem pela primeira vez na HQ número 46. Só que o episódio não foca nesses jovens. Em seguida aparece o Multiple e quase mata o Rex. Né, culpando ele pela morte do Duplicate. Mas aí que tá, esses 2 meninos vão voltar, eles vão ter um papel importante, aguarda.
Os dois são do futuro, mas nesse vídeo eu não vou contar quem eles são para não dar spoiler. Mas Eu acredito que eles vão aparecer ainda nessa temporada. Bom, participação do Multiple serviu para duas coisas. A volta do Duplicate e do Imortal. Olha, no episódio 4 que a gente já fez, já mostra, né? Não de onde dá eles vieram. spoiler. Mas assim, meio que ele já falou, é DV do futuro. Que mais a gente sabe o nome deles? Porque eles não fazem mais nada. O motivo? Não, e o motivo de roubar a declaração da independência. Não, foi de lascar, mas foi foi de criativo, lascar. foi criativo, foi criativo. E também para mostrar um novo vilão, o Sr. Liu. Como vocês viram lá, o Sr. Liu ele quer que o Titã liberte o Multiple. Isso por quê? Porque o Multiple é o melhor assassino dele. Então, enquanto a Kate se tornou uma Eu achei que super tinha heroína, laço familiar. o Paul ele tomou outro rumo e começou a trabalhar pro Ele crime. fala, meu melhor Tanto o Sr. assassino. Liu quanto o Titã eles fazem Poderia parte de ser. uma ordem de criminosos que comandam o mundo. E dá pra ver no terceiro episódio a primeira tentativa de libertar o Multiple, né? Com Kursk e o Fornalha invadindo a prisão. E é maneiro, cara, que o Invencível é uma história de super-herói que, tipo, eleva os núcleos da história. Então você tem as histórias paralelas, sabe? Com super vilões menos importantes. Você tem o romance, a vida pessoal do herói. Que mais Você tem os tem? vilões principais. E tudo isso, cara, eu acho que é muito bem feito e Invencível. Você fica querendo acompanhar tudo, né? Quem quiser saber mais sobre o que vai rolar nessa prisão do Multiple, assiste o vídeo de análise do trailer, tá? Vou deixar aqui pra vocês também, vocês podem no clicar aqui e trailer ele já assistir, explicou. que não vai fechar esse vídeo, tá? E lá eu falo com alguns spoilers sobre o que vai acontecer. Guardiões do Globo. Alguém Por um precisa breve ver que o momento editor no não primeiro tá episódio, colocando os as coisas Guardiões do que ele Globo se pede. reuniram Não com a põe os equipe cards. completa. E tem Só dá pra pôr duas os coisas que eu cards. curti. Que é a Sempre volta fala da muito. encolhedora depois de quase morrer pra Liga Lagarto e a visão do Sansão negro com os Guardiões do Globo. Porque assim, pro Sansão, eles são realmente como uma família, né? Algo no mesmo estilo de Guardiões da Galáxia. Na boa, acho que seria maneiro demais ter uma série só para as aventuras dos Guardiões do Globo. Igual tem nas HQs. Isso teria que ter. Pode ser que isso ainda aconteça, né? Eu não vou descartar essa possibilidade. Ah, ainda falando na encolhedora, eu não sei vocês, mas eu reparei que tá rolando o maior clima entre ela e o Rex. Sim, demais. Vocês repararam isso? Tá Mais rolando o clima. Rex Isso vai do ser que inédito, ela, né? cara. Nas HQs não tem essa relação, eu torço por isso. Por mais que o Rex tenha sido um babaca, eu acho que a ideia dos 3 episódios foi mostrar que as pessoas mudam. Porque se um cara igual a Asa Negra 2 pode ter segunda chance, pô, por que o Rex não? O Rex merece. Vocês vão gostar cada vez mais dele daqui pra frente, eu garanto. Que bom. Rick e Mark. Isso que foi da hora. Vocês viram que teve algumas cenas mostrando o lado social do Mark com os amigos dele, o William e o Rick, né? O Rick é uma vítima do Sinclair. E essa relação com o Mark impacta diretamente na raiva que ele sente quando ele descobre que o Sinclair tá trabalhando com o Cecil. Na série foi mostrado que o Rick ainda sente algumas dores no corpo modificado, né? Mas aquela mesma cena nos quadrinhos é muito mais pesada. Na HQ 48, quando eles saem do boliche, o Rick começa a chorar e se lembrar de tudo que o Sinclair fez com ele. Mas isso não é um problema da série. Na verdade, esse trauma do Rick foi trabalhado na segunda temporada junto com o Donald. É como eu falo pra vocês, a série adapta de um jeito fiel aos quadrinhos, mas muda alguns acontecimentos de lugar. Doutor Sísmico. Importante é fazer O sentido. primeiro grande ataque da Sim. série foi com o Doutor Sísmico. Inclusive, interessante ele falar isso que no quadrinho foi mais dramático, porque na animação parece que eles querem dar um ar dele mais maduro, até másculo, por mais que eles tenham um parceiro. Ai, sei lá, Mas eu acho ele vejo ele me como irrita. tipo uma mão, assim, pá, sabe? É uma mão, mas ele fala tão devagar, tá É, sempre tão você calmo. falou lá, ficou Nossa, calma. me irrita, gente. Gente, calma, me irrita. Não Quem dá pra ser acompanha o calmo, canal não. sabe que o Doutor Sísmico tá sempre ficando mais forte, tá sempre evoluindo. É como se, por exemplo, o Shocker do Homem-Aranha ficasse mais poderoso a cada derrota, entende? Um vilão completamente sem importância, né? Que ninguém leva a sério, que vai ficando mais forte e de repente se torna um problema mundial. Esse é o caso do Doutor Sísmico. Vocês viram que ele quase derrotou a maioria dos heróis da Terra. O cara realmente é um perigo. E eu não sei se vocês repararam, mas além dos Guardiões do Globo, do Invencível e da Eve, tem vários outros super-heróis nesse episódio. O problema é que esses heróis são completamente Que eu não conhecia. genéricos. E isso é diferente dos quadrinhos, porque os heróis que estão lá nos quadrinhos possuem HQ própria, eles são recorrentes na história do Invencível. O Caraca. próprio Savage Dragon do Eric Larsen, né, era pra estar nessa cena. Bom, pelo visto a série não vai envolver outros autores. Na verdade, nem o Donald eles usaram na cena. Deixaram o Cyborg genérico fazer a parte dele contra o Dr. Sísmico. Quem quiser ver essa cena aí nas HQs, é na HQ 48 e 49. Vale muito a pena também. Bom, o ponto principal nesse ataque é quando o Asa Negra e o exército de Reaniming aparecem pra salvar o dia. E é aqui que o Invencível fica pé da vida e vai atrás do Cecil. E na boa, ele vai com razão. Ah, Pedro, mas você não falou em segunda chance? Falei. Mas no caso do Cecil, não é isso. Não se trata de segunda chance, cara. Ele só dá a segunda chance se a pessoa for útil pra servir como arma. O cara é assim. Pode O exemplo ser. disso é o lobisomem. Nas HQs ele é acusado de ter matado a própria esposa. Mas ele era inocente. Mesmo assim, o Cecil queria prender o coitado, porque publicamente todo mundo conhecia a história. Então, assim, não é sobre segunda chance. É sobre poder usar ou não usar os poderes da pessoa. Se o lobisomem não tivesse sido exposto publicamente, ele teria sido usado pelo Cecil. Independente se fosse verdade ou não o crime, cara. O Cecil não tá nem aí.
Invencível versus Cício. Certa. Quem assistiu o vídeo da luta completa do Cício e do Invencível sabe o quanto eu gosto dessa história, cara. Eu gosto demais. Aliás, quem quiser ver as diferenças dos quadrinhos pra série, assiste depois dessa luta, tem ela completa aqui no canal. Vou deixar o link aqui pra vocês. Tá aqui no card também. Você pode tocar aqui, de novo, vai abrir aqui embaixo, você não fecha esse vídeo, tá? Fica tranquilo. E tipo, não mudou muita coisa, a série adaptou bem, ok? Mas vamos ser sinceros, por mais que o Cício seja casca grossa, né? E praticamente o Nick Fury do universo do Invencível, nem com toda a tecnologia ele daria conta de outros Viltrumites, não dá. Mas ele derrubou o Invencível. Sim, mas e depois? Tá, cara. E se chega outro Viltrumita? Aquele sensor nos ouvidos não funciona tão bem se não tiver um amplificador instalado na cabeça. Pelo menos não ainda. Pra mim o que o Cício fez foi mancada. É muito bizarro usar gente morta pra fazer soldados. É o tipo de coisa que a gente espera de um super vilão mesmo, sabe? Ele agiu como vilão. Bom, depois dessa luta o Cício sabe que não é bom deixar um Viltrumita nervoso, né? Nunca foi, né? Assim, a gente teve uma conversa bem longa sobre isso, porque a gente ficou meio dividido, né? Até qual o limite, né? Do Cício. Eu concordo com o que o Cício faz, porque é uma frase que ele usa muito na animação, de que ou você é herói ou você garante que todo mundo esteja vivo, né? Ou você faz a coisa certa. Ou você é o mocinho, ou você é o mocinho, ou você salva o mundo. Você pode ser o mocinho ou o cara que salva o mundo. Não dá para ser os dois. E ele é, desde o início, o cara que quer salvar o mundo. Eu entendo que é errado, mas necessário. Tem que ter essa diferença. A gente sabe que o errado sempre vai ser errado. Só que quando ele se torna necessário para um bem maior. Tipo, é mancada fazer o que ele fez com o Mark. É mancada. Mas o Mark é descontrolado. Ele é imaturo. E se ele perde o controle igual o pai dele? Eles têm que ter como controlar. É o mesmo que o Bruno até falou do Superman que deu a Kryptonita pro Batman, mas não pro governo. Ok, só que nesse momento tudo que tem é a ADG. A única coisa que tem é o Cício. Ele ia fazer o quê? É que daí... Sabe? É uma forma de blindar a Terra do que pode acontecer. E o Mark, ele, com as atitudes dele, ele prova que o Cício tá certo. Que é necessário. Porque se ele surtasse ali, tipo, ele podia ter tido 1 milhão de reações diferentes pra evitar esse confronto. E ele teve exatamente o que o Cício previu, que era de perder o controle. Então, a questão do Asa Noturna, Asa Negra 2, o próprio Sinclair, é errado. O que eles fizeram sempre vai ser errado. E sim, eu não vejo como eles não estão presos. Eles não estão presos em uma prisão convencional. O Sinclair mesmo, ele é um prisioneiro do Cício no laboratório dele, trabalhando pro governo, fazendo o que ele precisa fazer pro governo. Então é sim uma forma útil de utilizar o dom dele, a inteligência dele. Por mais que seja um caos, é algo que pode ajudar a Terra contra a Viltron. Então por que não ser feito? Só por uma questão de ego e arrogância do Mark? É a minha opinião. Pois é. Daí o ponto que eu cheguei assim, tipo, não, o Mark tá certo. Era no sentido que foi muita quebra de confiança, né? Primeiro que o próprio Cício falou que ia avisar, ia ajudar eles e tudo mais, e não avisou que tinha um negócio implantado na cabeça dele, né? E aí foi aquilo. Primeiro o Mark teve um susto quando viu aqueles robozão que usaram como uma arma contra ele. Ele vê aquilo como uma coisa ruim. Aí viu o Asa Noturna, Asa Negra lá. Ele sabe que ele matou gente. Daí ele falou, você tá trabalhando com assassinos. Daí ele já ficou assim. Ele entrou na Sala Branca e daí eles não conseguiam chegar nesse consenso, né, conversando. Porque, tipo, o Mark tava chegando naquela posição de, tipo, mandar. Não trabalho com o Sinclair, não trabalho com as Noturnas, não use monstros. Querendo só se impor. Ele só queria mandar. E daí, tipo, fechou a Sala Branca com 2 alfas junto, basicamente. Ninguém deu o pé pra trás e chegou num acordo, né? Então, um queria mandar no outro. E daí foi quebrando confiança. E aí depois que ativou aquele negócio no cérebro do Mark, ele ficou pistola mesmo e falou, pronto, acabou, não posso mais confiar, né? E eu não tiro a razão dele de ficar pistola, só que no momento que ele entrou na Sala Branca, que o Cício precisa chamar os Reanimans pra defendê-lo, e ele fala, mas é pra te defender do quê? E o Cício fala, de você, porque eu estou apavorado? Qual era do Mark como um herói? Não, pera, não é isso. Eu tô aqui pra conversar com você. Mas não, foi você tá errado, você tá trabalhando com assassino. A falta de maturidade do Mark em lidar com a situação causou toda a situação.
E Sim. aí mesmo com o lance de colocar a arma sonora no cérebro do Mark, enfim, é uma puta mancada, é uma puta sacanagem. O Mark tem razão, sim, em ficar puto, mas ele também precisava pensar, mas e se eu perco o controle, como eu perdi lá na outra dimensão, achando que o cara era mais forte e acabei matando ele? Eu tô sem dormir até hoje porque eu me culpo por essa morte, por mais que ela tenha um motivo. E se eu perco o controle assim novamente com a pessoa errada? Ele não pensou em nada. O problema do Mark é que ele não pensa. Mas aí, tipo, é aquele ponto que a série às vezes é bem realista em várias coisas, tanto que nessas partes de stripar o gore dela tentando passar esse lado realista dos heróis no mundo real, né? Sim. E, tipo, querendo ou não, ele ainda tem 18 anos, 19, né? Então, tipo, passa também essa mensagem, tipo, não, ele é um adolescente quase, não é adulto ainda. Mas então, dá pra ter muito amadurecido provavelmente reagiria daquele jeito, né? A gente já sabendo como ele é meio estourado e tal. Muito. E aí, tipo, ele real, por diversos momentos a gente consegue sentir no Cecil, acho que mais na segunda temporada, que ele realmente acredita que o Mark não é como o Nolan, que ele é diferente. Só que esse tipo de atitude estourada, impensada, realmente faz ele ter um pé pra trás. E aí o Mark precisa começar a entender que o mundo não gira em torno dele, mas que as ações dele também têm consequências, que as ações dele também vão gerar reações nas outras pessoas. E querendo ou não, o Cecil queria ter ele sempre... queria colocar uma coleira, né? Tipo, se o Omni-Man tivesse dado essa abertura, ele faria a mesma coisa com o Omni-Man. Não vejo como coleira, e aí todo mundo segurança. começa a ajudar a seguir o Invencível, porque pensar, pode ser o amanhã. Pode ser qualquer um, né? sim. Pode ser qualquer um. E realmente então, pode. tipo, é um lado meio bosta da ADG. Então, mas necessário, porque imagina, se eles tivessem isso, teriam impedido o Nolan de destruir o problema Chicago, é que ele só não deixa tudo muito claro, entendeu? Mas é porque ele não tem chance, né? O Mark não deixa ele falar. Ele não ia falar, né? O Mark não deixa ele falar. O Mark não se dá o trabalho de perguntar. Nesses momentos, o Mark realmente agiu no bato depois e bato primeiro e pergunto depois. E não, você... Cara, ele precisava ouvir mais. O Mark é muito cabeça dura. Ele é cabeça dura. Ele age como um adolescente. E desculpa, ter 19 anos já dá pra ter maturidade e responsabilidade, sim. Ainda mais pra um cara com superpoderes, né? Mas também tem outro ponto, né? Que ele é a melhor arma, defesa que eles têm também, né? E ao mesmo tempo ele também pode se tornar... faltar essa humanidade também do lado dele. Ele ficou com tudo isso e é foda. Como eu disse, todo mundo tá errado. Mas todo mundo precisava se ouvir e entender o lado do outro. Acho que é isso. Bora continuar com o vídeo. Passado do Cecil. E falando de Cecil, a série adapta a origem dele. Em tese tá praticamente idêntico, né? Só muda o fato do Brit não tá na série. Mas tudo bem, né? Vamos esperar que eles não vão colocar o Brit tão cedo na série. O legal é que eles colocaram a Ordem do Punho Libertador igualzinho eles são nas HQs. São dois ripongas bons no soco que se sacrificam por um ideal maluco. E na boa, a cena do Cecil tendo a pele derretida pelo gás foi muito mais heróica aqui nas HQs. Nos quadrinhos ele estava simplesmente amarrado quando o gás foi ativado. Na série o Cecil segurou a porta para impedir o máximo de deixar o gás sair. E mesmo sem pele no corpo, todo ferrado, ele continuou segurando a porta. Cara, que cena maneira. Como é bom ver isso. E aproveitando para falar do passado do Cecil, parte de quem ele é foi moldado pelo ex-diretor, o Radcliffe. Foi com ele que o Cecil aprendeu que uma hora ou outra você vai ter que escolher entre ser um mocinho ou salvar o mundo. Ser um mocinho ou salvar o mundo, percebe? É isso, cara. E uma coisa interessante é que esse Radcliffe tem ligação direta com o passado do Rex, pelo menos nas HQs. Eu acredito que em breve eles vão contar essa história de origem do Rex, né? Tem muita referência rolando, além do Radcliffe abandonando a agência pra cuidar de outros negócios, né? Que... No quarto episódio o Rex fala, né, como que ele foi criado ali, como ele foi parar no DG. Os pais dele venderam ele pra um jantar. Eu tava tentando não dar esse spoiler, mas a gente já sabe que ele foi vendido pro governo, então pode ser aí que o Radcliffe entra. Pelo menos você teve paz. Os meus me venderam pro governo pelo preço de um jantar caro. Eu só tive a companhia do... Envolve a criação do Rex. No terceiro episódio, o próprio Rex faz referência ao passado quando ele diz pra encolhedora que foi vendido pro governo pelos próprios pais pelo preço de um jantar caro. Eu vou trazer a história dele pra vocês em breve, ok? Fica ligado no canal, já ativa o sininho agora, não perde. Clica aqui, ativa o sininho, tá fazendo? Show de bola. Isso é algo que liga o Rex com a Eve. No passado ela também foi vítima de outro cara do governo, o Steven Erickson. Quem quiser ver a história dela é só assistir o especial Atom Eve que tem lá no Prime Video. E a gente tem também. O fato é que o Cecil... se tornou quem ele é
por causa do Radcliffe. Inclusive, o episódio que conta a história dele se chama Pacto com o Diabo. Faz uma referência direta ao que o Cício fala pro Donald depois de conhecer o Omni-Man nos quadrinhos. Abre aspas. Faria acordo com o próprio diabo se isso significasse a proteção desse planeta e do povo dele. Guardiões do Globo se separam. Tudo que é bom dura pouco, né? E a família que eu falei no começo desse vídeo aqui acaba se separando. Os Guardiões do Globo ficam abalados depois da briga do Invencível com o Cício e a equipe se separa. Eu não sei se vocês repararam, mas o Imortal tem muita raiva do Invencível. Pelo menos até agora parece que ele joga toda a culpa do que o Homem-Man fez nas costas do Invencível. Dá pra ver que os heróis mais velhos têm uma visão diferente, sabe? Principalmente o Sansão Negro e Imortal, que acham que o Invencível é meio mimado. Olha, em partes, ele não é muito de seguir as regras. Mas o que o Cício fez também não é certo. Então eu acho que eu ficaria do lado do Invencível também. Não sei. Eve e Mark. Eu não vou ficar falando que o Mark e a Eve estão namorando, até porque vocês já viram isso. Mas tem duas coisas que eu quero falar aqui, né? A primeira é sobre a Amber. Bom, vamos lá. A Amber, cara, falou pra Eve que ela conheceu outro cara e se chama Kaylee. Nos quadrinhos ela também conhece outro cara, só que lá ele se chama Gary. Olha, eu não sei qual é o plano da série, mas nos quadrinhos o novo namorado da Amber é violento, bate nela. Isso faz com que o Invencível ameace o cara. Só que a Amber perdoa ele, né? Enfim, eu não acho que a série vai contar a história desse jeito. Acho que é bem mais provável que se for ter alguma violência, aí vai ser chamada pela Amber e é bem possível que a Amber não volte com o namorado. Mas isso só se eles forem contar essa história. O segundo ponto é, a Eve tá estudando arquitetura. Galera, sinceramente, vocês acham que o Lanterna Verde precisa estudar arquitetura? Eu até entendo, tipo, que eles querem colocar um pouquinho de lógica nisso aí, né? Mas na boa, eu não preciso estudar design pra criar roupas. Eu não preciso estudar pra saber criar embalagens perfeitas de uma bolsa de gelo. Entende? Mas é sério, não acho que faz muito né? sentido pra ela construir objetos. Ela vai pensar e vai fazer. Até mesmo na série, no episódio especial da Atom Eve, cara, é mostrado que ela apaga a memória do Steven Erickson. Agora me diz, como? Não tem tanta lógica, foi feito de acordo com a vontade dela. Eu não vou dar spoiler, mas se a Eve tem que fazer arquitetura pra criar construções, pô, no futuro então ela vai ter que fazer medicina pra entender como funciona a estrutura complexa, né, do corpo humano. Pra mim essa arquitetura aí é só pra ligar ela e a Amber e talvez criar um plot sobre o namorado violento. Sinceramente, cara, fazer arquitetura, se fosse uma história onde todo herói tivesse que estudar... É que tem aquela questão do lugar que ela construiu lá, do parque que ela construiu um lugar inviável e gerou um acidente. E aí ela faz se cobra disso, mano. Só que assim, tipo, faz sentido, porque manjasse. que nem ele comprou com Lanterna Verde. Lanterna Verde também podia fazer essa cagada, porque eles sabem criar as coisas. Mas eles não entendem da estrutura daquilo, do como funciona. Ou se aquele solo é apropriado para aquela plantação, vamos falar assim. E vamos lá, a Lanterna Verde tá limitada à própria imaginação. Se ele expandir, né, conhecer mais coisas, ele vai criar mais coisas, né? É como ela vê moléculas, né? Ela entende ali já de biologia, que ele falou de médico, não se aplica muito. Porque ela consegue meio que enxergar toda essa parte química. Eu acho né? que... Agora, de estrutura, eu acho que foi bem... Por mais pensado absurdo que até. pareça, faz muito sentido. É. Porque pelo menos ela vai fazer bem feito. É isso. Mas pô, galera, por acaso o Mark estudou física pra pegar as pessoas em alta velocidade sem parti elas no meio? A própria Eve, quando ela era criança, cara, ela criava aqueles construtos onde os carros podiam passar sem fazer nenhum cálculo. Vocês entendem onde eu quero chegar? É sim, tô sendo aquele nerdola chato, mas enfim. Quem assiste Invencível, cara, tem que ligar. Aquele negócio da descrença, qual é o nome? É suspensão da descrença, né? Sabe que é uma história de super-heróis. Pô, no episódio você tem um Omni-Man olhando pro buraco negro. Aí no outro eles querem colocar lógica e levar a Eve pra aprender arquitetura. Vamos seguir, né? Vamos ligar. Suspensão da descrença aqui mesmo. Dois vilões apaixonados. A série adaptou no terceiro episódio a história do Cabresto, Tirano e Magmaníaco, que acontece na HQ 47. O casal de vilões tentou ficar sem cometer crimes nos quadrinhos depois que eles escaparam da cadeia, né? Tipo, eles queriam seguir limpo, mas não funcionou pra eles. A ideia é a mesma na série, só que aqui eles contam a história de um jeito ainda mais humano, né? E antes que alguém fale, Peter, mas na HQ eles não são um casal. Só você não percebeu isso, né? Os dois tiveram uma DR sobre problemas de casa. Se eles não fossem um casal, por que diabos estariam juntos ou dependendo da opinião um do outro pra assaltar banco, cara? Na boa. Pois é. Desde sempre os dois foram um casal nas HQs, ponto. Bom, não sei nem porque eu tô explicando o óbvio. Nossa, o fato é que eles não aguentaram seguir na linha e voltaram pro crime. E aí que o Invencível aparece. Galera, é diferente quando você tá vendo o Invencível chegar na perspectiva do bandido. É assustador. Você tá passando pano pros dois. Claro que não, cara. Primeiro que não era nem pra eles estarem na rua. Os dois são fugitivos. Mas fica claro que eles estão perdidos, né? Fica claro que eles estão cansados dessa vida de crime. É bem diferente de outros super vilões que não perdoam ninguém. O Sinclair e o Asa Negra eles fizeram coisas muito, mas muito piores do que esses dois. Então vocês pensem nisso. Exatamente. Invencível e Kid Omni-Man. Cara, o Kid Omni-Man chegou com tudo, né? Com uniforme novo, descendo a mão nos bandidos. A criação do Oliver na Terra não foi suficiente ainda pra ele se adaptar com os costumes éticos do planeta.
Quem tem criança em casa sabe quando você diz não pra essa criança e ela quer negociar, porra, ela vem com vários argumentos. Às vezes argumentos que você nem consegue rebater, mas como é que vai conseguir discutir com criança, né? Agora imagina uma criança muito mais inteligente que você, que aprende numa velocidade absurda e que em poucos meses pode se tornar um adolescente. Esse é o caso do Oliver. O Oliver é assim. Por mais que ele aceite o que a Debbie e o Mark falam, no fundo, ele mantém as opiniões dele. O ponto crucial foi quando ele matou os irmãos Miller. Os dois foram capazes de derrotar os Guardiões do Globo e quase derrotaram o Invencível. Se não fosse, o Oliver chegaria com os dois pés na aba dos vilões, né? Pela lógica, cara, o que o Oliver fez é o que um anti-herói faria. Ele, em tese, colocou um fim nos vilões. Toda vez que esses vilões saem da cadeia, pô, são milhares de inocentes que eles matam, cara. Então o Oliver tem um ponto bom ali. Mas um super-herói ainda luta pela vida, independente de quem seja, até o último suspiro. Essa é a diferença, hein, percebe? O que não foi o caso do Oliver, que mesmo depois que o James se rendeu, ele foi lá e arrancou a cabeça dele. Esse ponto de vista do Oliver vai ser trabalhado no futuro. Prisão, o que John Merda vai dar muito trabalho pro Invencível, hein? Aliás, a gente não pode ignorar que o Invencível simplesmente peitou uma bomba no peito. Cara, o que foi aquilo? Não ficou claro o poder dessa bomba, mas, porra, o cara nem arranhou. Galera, nem a roupa rasgou direito. E aí, às vezes, ele leva uns socos que nem desses clones. Quase morre, né? Ele quase morreu pra 5 clones desses lá, arregaçando ele na segunda temporada. Liv, o Anderson Liv não morreu. Exatamente, galera. O maldito tá vivo e tá espionando o Invencível com as esferinhas dele. A questão é, será que a Guerra Invencível vem por aí? Bom, o episódio termina com o Anderson Liv sentado na cadeira observando o Mark, assistindo o Mark. Nos quadrinhos, esse é o primeiro passo pra Guerra Invencível começar. Infelizmente, nas HQs, a Guerra Invencível é bem curta. Acontece na HQ 60, ok? Eu esperava que durasse muito mais. Só que pelo visto vai ser isso mesmo. Provavelmente um episódio, né? Se a gente for olhar a lista de episódios que vão chegar até março, dá pra ver que eles vão voltar na prisão com o Sr. Liu até o episódio 5. Depois do episódio 6 tem o Powerplex, né? Um baita vilão maneiro pra caramba e meio sem noção. E é no episódio 7 e 8 que eles devem trazer a Guerra Invencível. Como eu falei, a Guerra Invencível acontece numa única HQ. Então se fosse pra chutar, eu diria que eles iriam colocar ela no 7º episódio. Só que aí no episódio 8, né, dá pra gente ver que a cidade vai estar destruída e que o Invencível e o Kid Omni-Man estão jogados no chão. Ou seja, a série pode estender a Guerra Invencível pra 2 episódios. Ou eles vão trazer a luta do Conquista. Se eles adaptarem a luta do Conquista no episódio 8, pode crer que vai ser um episódio só de pancada, cara. Bom pra caraca. Que nem o penúltimo episódio lá da primeira temporada. Enquanto a guerra durou uma HQ, a luta do Conquista foi da HQ 61, né? Quando ele chega lá, até a HQ 64. Pra exprimir isso tudo num único episódio, porra, tem que colocar luta pra caramba, muita porrada na boca. Tomara que seja isso. Vai ser um final de temporada perfeito. É porque a Guerra Invencível iria trazer o Anderson Liv mais uma vez, né? Seria repetitivo terminar a temporada com ele. Enfim, tem que esperar pra ver. É bom nada, né? Esses 3 episódios foram incríveis, incríveis. A série continua mantendo a qualidade da animação. Nas adaptações que fogem do quadrinho, ok? Tudo ali é muito bem feito, tudo. Pra mim, Invencível ainda é a melhor adaptação de HQs que existe. Eu espero que se um dia forem fazer um live action, sigam o mesmo critério. Sim, mano, muito bom mesmo. A análise dele, né? Resumiu e contou muita coisa nova, né? Coisa que tá na HQ, isso é muito interessante. Mas ele acaba meio que indiretamente dando spoiler, né? Tipo, falou desses negócios. Ele fala sobre HQ, mas é porque a maioria das pessoas acompanham todos os vídeos dele. Então, ele já trouxe esse tema em outros vídeos. Por isso que pra ele, não é, na visão dele, não é bem um spoiler, porque ele já falou. E quem entra sabe que vai. Ele já meio spoiler, que contou cara, o final, porque já acabou a HQ, né? Aí ele já contou até outras. É que eu não vi, não vou ver. Aí eu não vi, mano, nem quero ver, porque a quero. história é muito boa, dele, mas spoiler, velho. Vale a pena, é o tipo de história que vale a pena ver assim, de forma limpa, né, sem spoilers. Cara, é muito bom, concordo com muita coisa, discordo de muita coisa, fui dando minhas opiniões aí no decorrer do vídeo. É um assunto bem delicado, né, a tretinha aí entre o Mark e o Cecil, mas realmente eu acho que entre ser mocinho e salvar o mundo, eu seria a pessoa que salva o mundo. Eu não seria mocinho. Eu gostei de ver que tá muito fiel à HQ. E isso você vê que é sinônimo de sucesso. Você seguir o original, cara. Seguir o que já deu certo, né? É como ele disse, deu certo. Adaptação. E daí, por que assim, a animação começou a fazer sucesso? Porque tava respeitando. Então é só continuar seguindo essa estratégia que vai dar muito certo e tá funcionando, né? Muito bem, por mais que esteja adiando aí a Guerra de Viltron, é muito louco ver outras batalhas, outros vilões, a história
Até né, porque no quarto acontecendo. episódio a gente teve um puta plot twist do cacete sobre Viltron, né? Que aí a gente não vai falar, porque o vídeo analisa os 3 primeiros, mas quem não viu ainda, vê lá com a gente no Cinefy o quarto episódio. Cara, Eu tava é louco assim, pra colocar já um nome. o pior é que, tipo, mano, faz tanto sentido, é tão óbvio, e a gente cara. não pensa dessa forma, ou pensa, mas não exatamente assim, sabe? Cara, mano, meu Deus, eu quero que chegue logo aquela de Viltron, eu quero que Viltron chegue logo. Então, inclusive, acho que foi não é o primeiro vídeo que a gente traz de Invencível, tem músicas aqui também. Sim, né? sim. E é uma série aí que, como vocês viram, a gente tá amando, tá gostando muito, estamos em dia com ela. E inclusive foi especial porque a gente tá levando para essa plataforma Cinefy, que é muito bacana, né? Reagir na íntegra, né? Sem nenhuma marca d'água, sem cortes, sem distrações com o chat, E do né? começo ao fim. E do começo ao fim, sim, com qualidade, né, excelente. E as nossas opiniões, que é melhor ainda. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês querem ver mais vídeos como esse. Deixem mais dicas de vídeos do Nerd ou de outros canais que façam esse tipo de análise que a gente gosta bastante de trazer. Acho que é isso, né? Deixa o like, compartilha e vejam os outros vídeos que a gente tem aqui no canal sobre o Invencível. Um beijo! Falou, a gente vê na live!